Olá, eu sou o Lucas, aluno de Iniciação Científica e bolsista pela CNPq, orientado pela professora doutora Josiane Vignoli, e o nosso trabalho foi sobre o processo de produção, extração e purificação de piorobrinas de Pseudomonas aeruginosa. A Pseudomonas aeruginosa é um patógeno oportunista capaz de sobreviver em grande variedade de ambientes, tendo uma gama ampla de hospedeiros. Por exemplo, nos humanos, é a principal causa de infecções de alto risco em pacientes com queimaduras graves, com infecções, imunocomprometidos, portadores de doença pulmonar, e onde essa infecção pode até causar a mortalidade do paciente. E a maior contribuição para a patogenicidade desse microorganismo se deve à sua habilidade de produzir vários fatores de virulência, como, por exemplo, a formação de biofilme, secreção de oxitocinas e entre outros. E dentre esses fatores de virulência está a classe de pigmentos redoxativos chamados de fenazinas. Essas fenazinas produzidas por Pseudomonas são compostos nitrogenados aromáticos heterocíclicos com derivados carboxi-hidroxi e são metabólitos biologicamente ativos que auxiliam na competitividade microbiana, como por exemplo na supressão de micro-organismos do solo, de patogênicos para as plantas e na virulência em humanos, como foi dito. E os pigmentos avermelhados das Pseudomonas são denominados em geral como piorobrinas, para os quais ainda não existe uma composição química conhecida. Nesse grupo estão incluídos a aeruginosina A e B, os dois altamente solúveis em água e produzidos após um longo período de incubação aeróbica, e sendo que o AA possui propriedades redoxativas e fluorescentes significativas. Apesar do vasto número de estudos dos diferentes pigmentos fenazínicos produzidos por Pseudomonas, ainda se sabe pouco sobre as funções biológicas dos pigmentos vermelhos e a aplicação deles como antioxidantes, analgésicos e anti-inflamatórios. No entanto, há relatos na literatura científica que sugerem potenciais propriedades antioxidantes e não tóxicas desses compostos, indicando um grande potencial deles na aplicação nas indústrias farmacêutica e cosmética. E, desse modo, esse trabalho foi motivado pela hipótese de que as piorobrinas apresentem potencial para o desenvolvimento de novas drogas anti-inflamatórias e antioxidantes. Em relação ao problema, os métodos de extração e purificação descritos na literatura geralmente apresentam muitas etapas, com baixo rendimento, utilizando compostos tóxicos, gerando muitos resíduos. E dessa forma, o nosso trabalho se refere a um processo de produção das piorobrinas por fermentação submersa, utilizando o glicerol como fonte de carbono e indução por caseinato de sódio, e que se mostrou rápido e eficaz para a obtenção desses pigmentos de interesse. E por permitir a visualização de compostos pigmentados, o que é o característico das fenazinas, foi possível provar a produção desses compostos, né? E além disso, foi também possível observar até um composto fluorescente. E nesse trabalho, a gente investigou as substâncias de natureza polar e cor avermelhada que permaneceram no ponto de aplicação, do extrato de pH 4, que está indicado pela CEPA. E o resultado desse método está apresentado na figura 1C, onde pode ser observada a separação de diversos compostos com diferentes polaridades. Assim, os mais polares, que estão presentes no ponto de aplicação, foram coletados e podem ser vistos na figura 1D e 1E, no qual foi utilizada uma fase móvel polar de metanol. E pode-se constar que se trata de uma molécula de cor vermelha, que está na figura 1D, né? E que é uma possível piorobrina. Mas ainda existia uma contaminação que só foi visualizada após o aquecimento da placa, que está demonstrado na figura 1D. E esse contaminante pode ser um ramonolipídio, que é um biosurfactante polar produzido por essa mesma bactéria quando ela é utilizada em grandes concentrações e nas condições de cultivo que foram utilizadas. Ainda assim, essa amostra passou por mais uma etapa de purificação, utilizando agora a sílica C18, a fim de separá-los. E disso foram coletadas subfrações, e o resultado está demonstrado nas figuras 1F, 1G e 1H. E como foi observado, foi possível separar de forma eficaz ambas as moléculas. Em relação ao potencial de mercado diferencial competitivo, o mercado mundial de drogas anti-inflamatórias e analgésicas deve passar os 130 bilhões de dólares até o ano de 2022. E esse trabalho apresenta o potencial para viabilizar a produção e a purificação de algumas drogas anti-inflamatórias e analgésicas, por meio de tecnologias amplamente utilizadas na indústria biotecnológica e um processo inovador. Considerações finais, foi possível concluir que a produção de piorobrinas nas condições de produção utilizadas foram eficientes para a síntese da fenazina vermelha, da piorobrina, e que o processo de purificação
Essa molécula se mostrou eficaz com um satisfatório grau de pureza e um menor custo de processo, junto também à redução de resíduos químicos gerados. E o estágio que se encontra o desenvolvimento da tecnologia em laboratório, o agradecimento à CNPq, à Fundação Araucária e pela UEL, pelo apoio financeiro para o desenvolvimento desse projeto, dessa tecnologia, e contato institucional da universidade. Obrigado.